Olá, pessoal. Então, a gente vai continuar com esse exercício, tá? A gente tinha visto na última aula, por conta do tempo, a gente não conseguiu terminar. Mas a gente vai ver agora o passo a passo, tá bom? Da resolução. Então, a gente está vendo né, o capítulo 5, tá? No caso, a gente está vendo este tema específico, que é multidimensional, em um cilindro, tá? Então, o exercício falava o seguinte, né? Na secagem de produtos agrícolas é comum utilizar cilindros metálicos como corpos de prova para simular o comportamento térmico de grãos ou frutos. Nesse contexto, considera-se que cilindros de aço inoxidável, no caso este modelo, tá? Inicialmente a 600 Kelvin, são resfriados por submersão em um banho de óleo a 300 Kelvin com coeficiente convectivo de 500 watts metro quadrado Kelvin. Cada cilindro, pues, possuía comprimento de 2L, no caso sería 60 milímetros, y un diámetro de 80 milímetros. Considere um instante de 3 minutos após o início do processo de resfriamento e determine a temperatura no centro do cilindro, tá? Então, eu chamei a atenção do tempo, que é 3 minutos, e do centro, tá? Estas perguntas, antes de avançar, né? Estas perguntinhas vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Então, a gente, durante a disciplina, né, a gente foi falando de um cilindro longo, infinito, para coordenadas cilíndricas, certo? Muito bem. Agora, a gente está falando de um cilindro curto, tá? Então, imaginem vocês que vocês têm aqui um cilindro infinito, certo? Que está escrito com pretinho. E para obter ou avaliar um cilindro semi-infinito ou curto, no caso, a gente vai imaginar o que eu desenhei aqui em vermelhinho, tá? E quando a gente faz isso, a gente avalia também a parte das coordenadas cartesianas, onde a gente tem uma placa, tá? No caso seria isto que está contornado em azul, tá? Muito bem. E neste cilindro que está de vermelhinho, a gente pode avaliar a temperatura, no caso, no centro da face circular. Então, a temperatura estaria em função aqui no centro, que seria 0, na posição. A gente avaliaria o comprimento, no caso da placa, e o tempo, tá? Muito bem. Tem outras formas de avaliar também a temperatura, em outras posições, no caso do cilindro. Por exemplo, no centro do cilindro, aqui no caso, e a temperatura, nesse caso, estaria em função, basicamente, do tempo, tá? Muito bem. E também a gente poderia avaliar, no caso, em função a temperatura da meia altura da superfície lateral, que seria aqui, neste pontinho. Então, a temperatura estaria em função do raio, tá? Do centro, que seria 0 no caso, e da temperatura, do tempo, desculpa, do tempo, certo? Muito bem, então, a gente, para isso, né, para avaliar, no caso, este cilindro curto, a gente vai avaliar, basicamente, uma parede plana, porque a gente tem uma parede plana, e um cilindro infinito, que no caso vai ser este cilindro infinito. Então, a gente vai avaliar esses dois cilindros, coordenadas diferentes, para avaliar o cilindro semi-infinito, tá bom? Muito bem. Eu estava colocando aqui os dados, mas a gente vai colocar juntos, tá? Então, os dados que foram fornecidos no exercício foi a temperatura, que foi dado a 600 Kelvin, que seria nada mais a temperatura inicial, certo? Também foi fornecido a temperatura do fluido, no caso foi 300 Kelvin, que foi o banho de óleo, certo? No caso seria aqui, a ver, o banho de óleo a 300 Kelvin, tá? E também o H, certo? Eu vou colocar aqui também o H. No caso, é o H, que é o coeficiente convectivo, a 500 Kelvin, metros quadrados Kelvin. Desculpem, este é watts. Eu me confundi. É watts, tá? Watts, metro quadrado Kelvin. Muito bem. Que informações mais foram fornecidas? No caso do cilindro, a gente tem o comprimento, tá? O comprimento, onde foi dado que 2L, que seria igual a 60 milímetros, certo? E onde o comprimento, no caso do cilindro, seria igual a 0,03 metros, certo? Em metros, estou convertindo, tá? Também foi fornecido o diâmetro, onde teríamos o diâmetro que foi 80 milímetros, no caso, tá? E o raio seria igual a 0,4, já fazendo a conversão em metros, tá? Também foi fornecido o tempo, tá? Em que a gente avaliaria, no caso, o tempo seria igual a 3 minutos, tá? E fazendo a conversão em segundos, seria 180 segundos, certo? Muito bem, temos todas essas informações. O que a gente precisa? A gente precisa avaliar, no caso,
o Biot e o Fourier, certo? Muito bem. Para isso, eu preciso das propriedades térmicas, no caso, do material, certo? Da situação que se encontra meu volume de controle. E para isso, eu tinha falado para vocês que a gente pode determinar, ou pode achar, no caso, essas propriedades na tabela 5,1, se não me engano, tá bom? Desculpem, está no anexo A.1, tá? Então, mas para isso vocês precisam da temperatura. Temperatura, certo? Vocês precisam da temperatura. Muito bem. No exercício, foi fornecido 2 temperaturas. A temperatura inicial do meu volume de controle e a temperatura do fluido. Muito bem. Eu tinha perguntado para vocês qual temperatura a gente utilizaria para obter as informações de densidade, o K, que é a condutividade térmica. Mas a temperatura que a gente deveria de utilizar, então, seria a meia. No caso, a gente pega a temperatura inicial mais a temperatura do fluido, que é 300 Kelvin, certo? A gente pega a meia, no caso. Quanto seria? Seria 450 Kelvin. Em Kelvin, tá? As tabelinhas que vocês vão encontrar para as propriedades térmicas estão em Kelvin, tá? Muito bem. Então, com isso, a gente acha a densidade, tá? Acha a capacidade calorífica, a condutividade térmica, a difusividade, tá? A difusividade vocês podem achar pela tabela ou também com a equação que eu tinha fornecido em algum momento para vocês, que nada mais seria a condutividade térmica dividido pela densidade e a capacidade calorífica, tá bom? Muito bem. Então, a densidade, se vocês procuram, no caso no livro, vocês vão encontrar um valor de 7.900 quilogramas metros cúbicos, certo? A capacidade calorífica, vocês vão encontrar um valor de 526 joule dividido por quilograma Kelvin. E a condutividade térmica a 17,4 watts metros Kelvin. A difusividade, eu vou colocar já o valor aqui, mas vocês podem fazer o cálculo, tá? E está dado em metros quadrados por segundo, tá bom? Muito bem. Agora, o que a gente faz? A gente determina, com essas informações, no caso, com as propriedades térmicas, a gente pode determinar, no caso, o número de Biot e o número de Fourier, certo? Para isso, a gente tem que avaliar, no caso, por exemplo, o número de Fourier em coordenadas cartesianas. Por quê? Porque em nosso volume de controle, a gente tem 2 coordenadas, tá? No caso, as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas, tá? Então, para mim, coordenada cartesiana em X, vou colocar aqui, para Fourier, em coordenadas cartesianas, a gente vai ter esta equação, que vocês já conhecem, tá? Onde a difusividade, vocês substituem aqui os valores, certo? Vezes o tempo, vocês podem colocar 180 segundos, como a gente tinha feito a conversão, dividido pelo comprimento, no caso, 0,3 ao quadrado, certo? E isto provavelmente vai dar um valor de este valor, certo? Muito bem. Tenho o Fourier. Agora, acho o número de Biot, que seria igual em coordenadas cartesianas também, para não confundir, porque eu vou determinar também o número de Biot em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cartesianas, em X, no caso, eu vou ter esta equação que vocês já conhecem, né? Porque tanto o número de Fourier como o Biot são números adimensionais, certo? Então, temos o coeficiente convectivo, que é 500, vezes o comprimento, que seria este valor de aqui, 0,03, e a condutividade térmica, que seria 17,4. Então, aqui provavelmente vai dar uma informação, um valor de este valor de aqui, tá? Muito bem, tudo isto na verdade foi em coordenadas cartesianas, certo? Muito bem, a gente também precisa determinar o número de Fourier e o Biot em coordenadas cilíndricas. Para isso, acho novamente o número de Fourier e eu vou colocar aqui uma R para distinguir, tá? Onde eu vou ter a difusividade térmica e aqui eu vou ter o raio, tá? E no caso vai ser igual o mesmo valor da difusividade, certo? O mesmo valor, o tempo também, tá bom? O tempo também vai ser igual, dividido, aqui no caso vai mudar, certo? Aqui a informação que a gente tinha visto é o raio, no caso a gente viu esta informação de aqui, certo? A gente tinha o diâmetro que era 80 milímetros e o raio seria esta informação de aqui, 0,04. Então, esse valor está aqui, tá? Muito bem. Então, fazendo o cálculo de, provavelmente, a informação que vocês vão ter vai ser este valor de aqui, tá? Muito bem. A gente precisa também determinar o Biot, tá bom? Que a gente vai utilizar, no caso, o raio, tá? A condutividade térmica, a equação que vocês já conhecem. O H, que essa condutividade térmica vai ser o mesmo, tá? O que vai mudar, de fato, vai ser o raio, tá? Aqui era o comprimento,
em coordenadas cartesianas e aqui o raio em coordenadas cilíndricas, tá? Então vai ser 0,04, tá? E a condutividade é a mesma. Então isso vai ser, fazendo as continhas, tá? Vai dar 1,149, tá? Muito bem, então, isto, lembrando que é em coordenadas cilíndricas, certo? Muito bem. Agora sim, eu posso utilizar estas informações para avaliar, no caso, as temperaturas adimensionadas, tá? Só que o seguinte, gente, eu tinha encaminhado a vocês estas equações, né? Eu coloquei na lousa, tá? Estas equações que vocês estão vendo. Bom, gente, continuando, seguinte. Então, a gente achamos, né, as propriedades térmicas, certo? E a gente achou o número de Biot e... Não, o número de Fourier e o Biot para as diferentes coordenadas, certo? Muito bem. Quando a gente analisa nosso volume de controle, que seria este cilindro, tá? A gente tem que avaliar, no caso, a temperatura tanto da parede plana, que está aqui, como também do cilindro infinito, tá bom? Então, inicialmente, a temperatura adimensional, por exemplo, era o θ, em função do R, X e T, era em função, no caso da temperatura, do R, X e tempo, menos a temperatura do fluido dividido pela temperatura inicial menos a temperatura do fluido, certo? A gente viu estas equações. Só que, para quando a gente trabalha bidimensionalmente, então, o que a gente tem que mudar em esta equação? A gente vai mudar que esta temperatura adimensional vai estar em função, no caso, de uma parede plana e de um cilindro infinito. Ou seja, a gente vai utilizar a multiplicação dessas duas figuras geométricas, tá bom? Então, a temperatura adimensional vai estar em função de uma parede plana vezes um cilindro longo ou infinito, tá bom? Muito bem. Agora, tendo as informações do Biot e do Fourier, naquela equação, né, que para coordenadas cartesianas seria essa de aqui, tá? Onde a gente tinha, no caso, uma constante 1, tá? Vezes o cosseno do z, tá? Z1 vezes o x asterisco, tá? Vezes o exponencial de menos z ao quadrado, vezes o número do Fourier, tá? Vezes o número de Fourier. Vou colocar aqui isto. Só que aqui eu vou colocar x em cada parâmetro para, por exemplo, da constante 1, do z, tá? E aqui também é x e x para distinguir as equações, tá? Porque aqui eu estou trabalhando em coordenadas cartesianas, tá? Muito bem. Para obter estes valores da constante 1 e do z, no caso, eu preciso da informação do número de Biot, certo? E na tabela do livro 5,1, se não me engano, vocês vão encontrar as informações do Biot, tá? Para diferentes valores, quando a partir, no caso, do Biot maior a 0,1, certo? Se for um número de Biot menor a esse valor, obedeceria a abordagem da capacitância global, tá? Mas aqui a gente está avaliando os efeitos espaciais, tá? Muito bem, então, vocês procuram no livro e acham os valores, no caso da constante 1 e do Z1, e substituem nesta equação, tá? Muito bem. O seguinte, gente, como a gente está trabalhando com o x, no caso, asterisco, que a gente já dimensionalizou, certo? Que seria x dividido pelo comprimento, e no exercício fala que o x asterisco, no caso, é o centro que a gente vai trabalhar, tá? Lembrando aqui, ó, no centro, tá? A temperatura no centro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar no centro, certo? E com isso, a gente vai ter o x igual a 0, tá? Com isso, como isso daqui é igual a 0, todo, e com cosseno de 0, no caso, vai ser 1, certo? E toda esta parte vai ser igual a 1. Então, no caso a 1, tá? Essa equação de cima vai ser igual a constante, em coordenadas cartesianas, a constante 1 vai ser igual a exponencial menos z ao quadrado vezes o Fourier, tá? Muito bem, então, gente, tendo estas informações da constante e do z, é só substituir, temos o valor de Fourier, então,
provavelmente vocês vão ter uma informação no caso da... Peraí. Muito bem, gente, continuando. Então, só aqui eu já substituo o x, no caso vai ser 0, certo? Então, eu vou ter no livro, provavelmente, o valor da constante 1. Vocês vão ter um valor de, deixa eu ver, 0,8, no caso 14 radians, tá? Desculpe, este é o z. A ver, deixa eu ver a borrachinha, este é o z. Tá? O z, e a constante 1 vai ser igual a 1,19, tá? Então, esses por tabelinhas, tá? Em x, porque são coordenadas cartesianas, tá? Eu vou colocar aqui também x e x, tá? Muito bem. Com isso, fazendo essa substituição... Muito bem, gente. Continuando. Então, a gente substitui e provavelmente vocês vão obter um valor de... Aqui vamos colocar assim, 0, então, provavelmente vai dar um valor de 0,63, 55, 41, tá? Em coordenadas cilíndricas, gente, vocês vão fazer igualzinho, tá bom? Então, para coordenadas cilíndricas, no caso, vocês avaliam a mesma equação, tá? Vocês vão substituir, no caso, tanto o z como a constante 1 para o número de Biot que deu aqui, porque aqui anteriormente deu este valor de Biot para coordenadas cartesianas, mas para o valor em coordenadas cilíndricas deu este valor de um valor maior. Então, para esse valor vai ser diferente as informações da constante 1 e do z. Então, vocês utilizam a mesma equação de aqui e substituem por esses valores, e no final vocês vão ter um valor de aproximadamente de 0,549747, tá? Muito bem. Lembrando que isto é adimensional, certo? E isso também é adimensional, tá? Muito bem. Retomando a nossa equação. A gente tinha esta equação de aqui, né? Bidimensionalmente, a gente determinou em coordenadas cartesianas, a gente determinou, e como também em coordenadas cilíndricas, tá bom? Então, são esses valores em coordenadas cartesianas e em coordenadas cilíndricas. Então, o que a gente vai fazer? Opa, peraí, agora sim. Então, a gente substitui aqui, nesta equação de aqui, tá? Então, a gente coloca, no caso, já substituindo as condições, no caso vai ser 0, 0, temperatura, tá? Por quê? Porque a gente está avaliando, gente, esta situação de aqui, no caso, no centro do cilindro, tá? Então, a gente tem este adimensional de temperatura. Então, a gente tem estas informações, já? Então, a gente só substitui, tá? No caso, seria este valor em coordenadas cartesianas vezes coordenadas... Tá. Bom, vamos continuar. Então, o valor em coordenadas cilíndricas foi esse de aqui, que seria 0,549743, certo? Muito bem. Então, o adimensional de temperaturas, no caso, este de aqui, é igual a este valor de aqui, certo? Então, a gente substitui esse valor de aqui, que nada mais seria a temperatura em esta posição, menos a temperatura do fluido, dividido pela temperatura inicial, menos a temperatura do fluido. Aqui a gente já pode fazer esta continha, ou depois a gente resolve, tá? Então, a gente vai substituir vamos a isolar esta temperatura, tá? Esta é temperatura. Então, a gente tem isto de aqui, que vai ser igual nada mais a temperatura, deixa eu ver, este daqui passa a multiplicar, certo? E este daqui passa com signo positivo. Então, vai ficar assim. Tá. E isto vai ser vezes este valor de aqui. Vou colocar um asterisco aqui. Então, esse asterisco vai estar aqui, certo? Muito bem. Agora sim, colocamos todos os valores. No caso, a temperatura do fluido, que é 300, mais a temperatura, no caso inicial, que era 600, se não me engano, tá? Menos a temperatura do fluido, 300, tá bom? Vezes o asterisco, que seria nada mais a multiplicação destes dois valores, tá? Bom, aí você já tem a temperatura, temperatura, tá? A informação no centro, no caso, que que vai dar um valor de 404,8 Kelvin, tá bom? Então, essa temperatura está pedindo, no caso, no exercício, tá? Então, o que está pedindo, tá? Considere um instante, no caso, 3 minutos após o início do processo de resfriado e determine a temperatura no centro do cilindro. Então, a gente determinou a temperatura no centro do cilindro. Então, é isso. Bons estudos.